Boa noite, gente. Essa é a nossa aula do dia 14 de outubro. Hoje nós vamos fazer revisão para a nossa prova, que está marcada, deixa eu ver aqui no AVA, para semana que vem, é isso mesmo? Exatamente. Semana que vem, dia 21. Então, hoje é o dia de vocês tirarem todas as dúvidas em relação aos conteúdos, né? Deixa eu ver aqui o que foi que vocês colocaram. Ah, que bom! Então você estudou, se fosse hoje, né, Alisson? Você não viu a data lá no AVA, não, rapaz? Que bom, Alisson! Então você já está tinindo no assunto de ASM. Tenho certeza disso. Então, olha lá. Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu começar? Falar um pouco da lista? Uma das listas já está até resolvida, né? Para poder facilitar a vida de vocês. Mas, assim, já que a outra lista ela já está resolvida, eu posso falar dela depois, porque aí fica mais rápido. Essa de agora, se vocês quiserem, essa lista resolvida, eu posso botar até a gravação, que foi para outra turma, lá no AVA, para quem quiser depois estudar. Vocês querem ou não precisa? É só ela resolver. Sim, por favor. Vou anotar isso aqui, para eu não esquecer, colocar a lista. Ô, professora? Diga, Alisson. A senhora vai falar sobre a última atividade, o modelo PIT? É esse o nome? Não é melhor eu falar depois da prova, não? A senhora vai falar depois da prova, né? É melhor, porque depois da prova eu vou deixar... Peraí. Lista, revisão, passado. Eu vou deixar as aulas só para isso, porque eu já acabei meu conteúdo. Nossa, Já? Você acha pouco, Alisson? Não, sim, foi bastante coisa, mas eu acho que isso nunca aconteceu antes, pelo menos algo que eu assisti. E, É mesmo? Você nunca foi meu aluno, não? Só no curso de extensão. Só no curso de extensão, né? Mas assim, não é porque eu acabei que eu não vou dar aula, viu? São coisas diferentes. Certo? Porque aí semana que vem, porque se você olhar o nosso cronograma, a prova final da UNEB é na primeira semana de dezembro. Vocês já viram isso? Sim. Pois é. Na primeira semana de dezembro. A gente já está em meados de outubro. Semana que vem é a nossa prova. Depois, orientação. De acordo aqui com o meu calendário, a apresentação do PIT é dia 18 do 11. 18 do 11. Eu vou fazer com vocês o quê? Praticamente 3 orientações antes da prova, antes do pitch. O que dá para explicar tranquilamente. Aí eu vou dividir por equipes, e aí vocês entram para a gente tirar dúvida por equipes. Aí fica tudo bem organizado, dá para apresentar. Aí depois do dia 18 do 11 eu lanço as notas para ver quem é que vai para a final. Na semana aí do dia... A prova final está marcada para o dia 6 do 12. Tá tudo certinho, bem planejado, Alisson. Nada em cima da hora. Tudo, ó, cronometrado. Isso não é legal? Sim. É porque ultimamente estou me confundindo muito com essas datas de prova. Tipo, aconteceram várias vezes de eu achar que a prova era naquele dia e quando fui ver era no outro. Mas eu não mudei as datas, não. Você chegou a entrar no AVA? Pegou meu plano? Sim. Acho que eu que me confundi com as datas mesmo. Pois é, mas tá tudo lá no meu plano, no AVA, e quando eu mudo, eu entro em consenso com a sala. Então, bora lá, né? Primeira questão. Vamos lá, deixa eu projetar aqui para vocês. Eu sou uma pessoa organizada, sabe, Alisson? Tento ser, pelo menos. Não sou perfeita, porque ninguém é, mas a gente tenta aqui. Então, essa aqui é a questão da nossa prova do ano passado. Que fala o quê? Essa prova foi do ano passado e a lista que está lá resolvida foi a prova do ano retrasado. Então, eu sempre pego minhas provas para fazer lista, para não me dar muito trabalho. Empresários contam o que fizeram para crescer durante o período difícil causado pela pandemia do Covid.
Aí vocês já podem ver logo aqui esse texto do empresário, deixa eu dar até um zoom maior. Aí eu peço para vocês fazerem um organograma. É o mesmo texto aqui do empresário. Eu peço o mesmo texto para vocês falarem desvantagem e desvantagem desse organograma que vocês fizeram. E peço também para fazer o fluxograma, deixa eu ver se é o mesmo texto. Um fluxograma referente ao processo de cozinhar. Observe que não vão ter organogramas na prova diferente, uma prova que me dá trabalho para corrigir. E dessa forma, as departamentalizações serão diferentes e os fluxogramas também serão diferentes. Eu acho esse tipo de prova assim, maravilhoso, sabe? Porque se eu pegar alguma igual, tem alguma coisa equivocada entre as pessoas. E aí eu peço para também fazer os 5 Ws e 2 Hs do cozinheiro. É uma prova, assim, ótima, bem subjetiva, com base nas interpretações e com base no olhar de consultoria de cada um de vocês. Vocês têm alguma pergunta para fazer antes de eu passar aqui? Sobre o fluxograma, é para usar o vertical ou horizontal? Nessa questão, eu não coloquei qual é para usar, eu deixei à vontade. Mas na prova retrasada eu coloquei. Boa pergunta. Que era aquele mais simples, né? Que você coloca início. O vertical. O vertical. Agora Deus. Porque geralmente eu gosto mais dele. É o que eu mais gosto de trabalhar também. Porque vocês têm pouco tempo para fazer. Então não vai ter tempo de fazer o formulário para pintar. E esse outro fluxograma ele é mais utilizado para observação no local. Você não vai apresentar esse fluxograma, por exemplo, em uma reunião, porque dentro de uma reunião tem que ser o mais rápido possível para mostrar se teve retorno ou não. Entende, Alisson? Sim. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou ver aqui. Prova. Ele coloca um vídeo. Olha que prova legal. Tem um texto, que é o mesmo texto usado em tudo, e tem um vídeo. Eu vou ler aqui o texto e depois vocês podem pegar essas informações que estão no vídeo. É uma prova assim, bem interativa, bem legal para ser feita de forma subjetiva. Então, eu já li isso aqui, que o empresário, deixa eu dar um zoom maior, eles contam o que fizeram para poder crescer durante o período difícil causado pela pandemia do coronavírus, né? O restaurante de Luiz Henrique Gil e do sócio, especializados em comida, basicamente risoto. Ele tem 2 unidades de operação quando a quarentena causada pelo coronavírus ela foi detectada. De lá para cá, mais de 3 lojas já foram abertas. Aqui, quando ele fala isso, que a gente já viu lá as questões, a gente pode sugerir que aqui, como eles estão como está localizado, a gente pode trabalhar aqui com um tipo de departamentalização geográfica. Alguém tem alguma pergunta? Por que departamentalização geográfica? Não. Eu escrevi errado. Quando ele diz que vários tipos de risotos, especializado em risotos, a gente também pode trabalhar com que tipo de departamentalização? Por produto? Produtos. Exatamente. Que bom, vocês estão aí tinindo. Não é que eu botei produto, que eu também não posso associar produto e processo ao mesmo tempo, mas ele não deixa claro isso aqui. Mas durante a construção podemos sim fazer isso. Mas por enquanto eu vou trabalhar com o que eu já tenho aqui. Aqui ele já deixa claro que, até para a gente fazer o organograma, que tem 2 pessoas praticamente que gerenciam, vou botar a cor amarela aqui, o restaurante. Então, eu estou botando a departamentalização com nota de rodapé, ou com revisor, e botando as partes de amarela para a gente poder ir auxiliar a construir o organograma. A gente tem muito planejamento para implementar esse produto no mercado. Lógico que expandir durante a pandemia tem o seu risco atrelado, mas é quanto você confia no seu produto, explica Luiz Henrique.
São 12 tipos de resort. Então, aqui, isso reflete bem o tipo de departamentalização por produto. Com opções de massas, saladas e grelhados, reforçando também o tipo de departamentalização aqui. Porque quando ele fala de massas, saladas e grelhados, são produtos também que estão relacionados com o restaurante. Para crescer na crise, de acordo com o empresário, a primeira dica é oferecer o que o concorrente ainda não oferece. Os empresários fizeram questão de oferecer no restaurante, em shoppings, pratos com o mesmo capricho de um restaurante fino. Então, esse aqui é o principal diferencial em relação ao produto, né? Que eles estão sempre pesquisando. Um risoto rápido, acessível e com boa apresentação que caiu na graça do público. A consultora de negócios, Angelina Stockeler, destaca que saber a hora certa de arriscar é algo que faz parte do DNA do empreendedor. O empreendedor nato, ainda bem que esse texto é sobre empreendedorismo. O empreendedor nato, como Luiz e Predo, ao invés de ter medo do desafio, cresce na crise. Ele entende o problema muito rápido, se adapta muito rápido e parte de um plano de ação. Ó, plano de ação. Que ferramenta é essa? Plano de ação. Que ferramenta é essa? PCDA, professor? PDCA, exatamente. É uma ferramenta, vou botar aqui, que vocês lembram, PDCA. Eu poderia fazer uma pergunta sobre o PDCA no texto, associado à MASP, que foi uma questão da prova do semestre retrasado que está na outra lista. Volto depois para isso. Me sinalizem isso depois, tá bom? Outra dica é buscar oportunidades no meio da crise. Luiz e Pedro foram atrás de uma mão de obra qualificada disponível no mercado, porque tinha muita gente que ficou sem emprego durante a pandemia. Ele aproveitou isso aqui, que hoje, em muitos países, está faltando mão de obra, porque mão de obra qualificada para poder atuar, principalmente na área de serviços e restaurantes. Então, eles adquiriram a mão de obra, né, que muita gente demitiu, nesse momento de oportunidade. Ele também renegociou condições com shoppings e fornecedores. Com o modelo de negócio bem estruturado, os sócios agora planejam entrar no mercado de franchise. O que é um franchise? Franquias, Fran? Exatamente. Qual a importância de você trabalhar com franquias, vantagens e desvantagens, que é outro item, né? Dentro de organização, sistema e métodos, assim, como padrões de negócio. Qual a vantagem de você trabalhar com uma boa franquia, não uma má franquia? Gestores, estou esperando a resposta dos meus gestores. Universitários, obviamente. Uma delas é você pode alcançar mais pessoas, assim. Você pode ter um alcance maior em relação Por que teria um alcance maior? Queria entender porque, digamos que, teoricamente, seria fácil abrir mais uma franquia em algum lugar que tenha necessidade. Alguém botou a mão aí? Sou eu, professora Ivana. Diga, Ivana, por que franquia? Ponto positivo é porque é uma franquia, basicamente, na verdade, basicamente não, quase sempre já é conhecido no mercado. Então, ele já tem um valor, as pessoas já conhecem. Para mim, um ponto positivo. E um ponto negativo é porque o gestor está moldado dentro das normas, eu acredito, numa franquia. Então, existe coisas que podem ser feitas e outras não. Então, ele talvez não tenha essa, vamos dizer assim, essa verdade, autoridade de fazer o que quiser. Pronto, Ivana respondeu. A principal vantagem de uma boa franquia é que as pessoas já conhecem no mercado, porque já tem um nome, né? Boticário, McDonald's, Bob's, etc. e tal. Entretanto, você fica com camisa de força, você tem que fazer tudo o que a franquia diz. A franquia também ela te dá um treinamento para esses momentos difíceis, te dá um treinamento entre aspas. Isso já está sendo pago dentro daí do seu contrato de franquia. Geralmente esse valor vai variar entre 2% a 5%.
São essas franquias mais conhecidas. Nem toda franquia é tão cara. Existem franquias aí que as pessoas conhecem que chegam a R$ 5.000, né? Mas um bom franqueador, ele tem que dar ao franqueado questões de trabalho, treinamento, ele tem que dar questões de assessoria jurídica, financeira. Se você pega uma franquia que não te dá essas condições, então ela é considerada uma má franquia. Não vale a pena. Por que eu digo que a franquia é um dos itens de organização, sistema e métodos e algumas tendências? Porque com o mundo globalizado, a franquia ela trabalha com padrões. Então, se eu estou aqui no Brasil e vou para os Estados Unidos, para a Europa, a cara da empresa ela vai ser igual em qualquer lugar. Pode ter até alguns produtos mais de características locais e regionais, mas a cara é igual. Você pode trocar esse produto se você comprou uma roupa, por exemplo, em qualquer franquia. Então, você trabalha bem as questões de planejamento, organização, sistema e métodos, buscando padronizações dos seus franqueados para que o cliente ele possa ver esse franqueado como igual em qualquer lugar do mundo. Agora, os pontos negativos é exatamente isso. Você paga para conseguir uma franquia, boa franquia, você às vezes paga um valor muito alto. Um franqueado, geralmente, ele quer que a pessoa... você trabalha para ele, então é como se fosse um serviço de mais-valia, porque você tem que dar sempre uma receita, um valor da sua receita bruta, não é da sua líquida, referente aí, dependendo do valor da franquia, de 5% a 10%, você tendo lucro ou prejuízo. Você tem que pagar por luvas, pelo nome da franquia, pelos treinamentos, etc. e tal, e não pode vender nada além daquilo que a franquia estabelece no contrato. As franquias que não são boas, que são aquelas franquias que eu não considero, que são consideradas de primeira e de segunda geração, são aquelas franquias em que você só basicamente tem a marca, mas você não tem o treinamento, você não é assessorado, vamos dizer assim. Então, não é uma boa franquia. Busquei sempre, quem for buscar franquias ou buscar trabalhar com franquias que te deem uma boa base de conhecimento jurídica, administrativa, para poder trabalhar. As franquias, elas são de empresas privadas, mas você também pode adquirir serviços na iniciativa pública, seja com concessões na área pública, aí, com transportes públicos, pode ser também através de casas lotéricas, que é uma forma também de permissões, entre outras. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Professora? Diga, Francisco. Boa noite, professora. Boa noite à turma. Boa noite. Em relação à franquia, no caso, eles chegam a fazer parceria com algum órgão público? Quer dizer, uma franquia, se ela quiser, ela pode fazer alguma parceria? Não, ela sozinha não. Quem pode fazer é a franquia maior. Se tiver interesse, entendeu? Entendi. E em relação a... O franqueado não tem autonomia para... Oi? Não, no caso, em relação a custos, por exemplo, eles repartem, mais ou menos, eles chegam a repassar algum custo? Os custos são todos seus. Você abriu a franquia, você vai ter que pagar tudo para ele. Tudo. Desde o nome a tudo. Até, às vezes, a cor da tinta da parede e a marca, ele vai lhe dizer que tinta você tem que pintar. E uma franquia não é algo barato. Essas franquias maiores aí custam, em média, 180 mil. Só para você dar o nome. As maiores. Um McDonald's, um Boticário. E, às vezes, a franquia também ela vai falir. Ela pode falir. Agora, quem ganha com isso é o franqueador. Porque ele trabalha menos, mas ele vai trabalhar menos assim, dentro da empresa dele, mas tem que manter o padrão de qualidade. E ele tem que visitar todos os franqueados para ver se está mantendo o padrão de qualidade. E ganha em relação a... Ele vai ter sempre o dinheiro, né? Dos franqueados. O franqueado tendo lucro ou prejuízo, ele vai receber esse dinheiro. Entendeu, Francisco? Entendi. Mas só
Só mais uma pergunta, professora. Se, se o franqueado quiser fazer algum tipo de negócio com o franqueador para tentar complementar com algum... Não pode. A maioria delas deixa no contrato que você não pode trabalhar com ele, não pode complementar com nada. Senão você perde a franquia, o nome e tudo. Por isso que muitas empresas deixam de ser franquias e aí depois abrem seu próprio negócio. Já viram isso? Para ter uma maior autonomia. Tranquilo? Então vamos voltar aqui para a questão. Então, essa foi a questão do texto, e aí vocês vão ter que fazer o organograma, entre outras coisas. Deixa eu abrir aqui o vídeo do texto. Vou salvar aqui para não me perder. Porque a partir do vídeo, a gente já pode construir o organograma. Deixa eu interromper aqui, que eu vou ter que botar em padrão de vídeo. Vou passar aqui o vídeo e a proporção que eu for passando, vocês podem ir anotando, já pensando aí no organograma, né? E talvez até no fluxograma. Pediu para atualizar. Deixa eu atualizar aqui de novo para ver se vai. Ainda está aqui carregando. Vejam que o texto, ele até já faz menção ao próprio texto da própria revista embaixo. E eu coloquei o link até para ajudar na complementação. Vamos ver se vai rodar, né? Será que é minha internet? Ah, meu Deus, propaganda. Tem essas coisas, né? Tá sem som? Meu nome é Fernanda e sou criadora da marca especializada em feltro chamada Pretitas da Fê. Comecei a pesquisar sobre... Uma risoteria de São Paulo consegue crescer no meio da crise do comércio. Conheça agora a receita desse restaurante. O restaurante do Luiz e do Pedro, especializado em risotos, tinha 2 unidades em operação quando a quarentena foi decretada. De lá para cá, mais 3 lojas foram abertas. A gente teve muito planejamento para implementar esse produto no mercado. Lógico que você expandir durante uma pandemia tem o seu risco atrelado, ele é arriscado, mas é o quanto você confia no seu produto. São 12 tipos de risotos, com opções de massas, saladas e grelhados. Para crescer na crise, de acordo com os empresários, a primeira dica é oferecer o que o concorrente ainda não oferece. O mesmo capricho que a gente vê num restaurante fino, eles fazem questão de oferecer aqui. Um risoto rápido, acessível e a apresentação que caiu nas graças do público. A pandemia até assustou, mas não atrapalhou os planos de expansão da marca. Tudo na vida existe o copo meio cheio e o copo meio vazio. A gente preferiu olhar pelo copo meio cheio. A consultora de negócios Angelina Stockler destaca que saber a hora certa de arriscar é algo que faz parte do DNA empreendedor. O empreendedor nato, esse como o Luiz e o Pedro, eles, ao invés de eles terem medo de desafio e de crise, o empreendedor nato, ele cresce na crise. Então, ele entende o problema muito rápido, ele se adapta muito rápido e ele parte para um plano de ação. Outra dica é buscar oportunidades no meio da crise. Luiz e Pedro foram atrás de mão de obra qualificada disponível no mercado porque muita gente ficou sem emprego durante a pandemia. Eles também renegociaram condições com shoppings e fornecedores. A gente conseguiu ter uma redução de custos maior, o que concluiu em uma otimização melhor dessa operação de construção de lojas.
Os sócios agora planejam entrar no mercado de franchising. A meta é encerrar 2021 com 120 unidades. A gente vai ter que ter um trabalho muito rigoroso de controle de qualidade para que a gente possa fazer esse modelo de expansão mantendo todos os quesitos que você está vendo aqui. O sistema de franchising, dentre todos os setores da economia, foi um dos que menos sofreu, né? Que foi o que aprendeu mais rápido e que fez o plano de ação e de contingência, pôs ele em ação mais rápido, né? O nosso objetivo é servir esta qualidade que você está vendo aqui para todo o Brasil. No SAS, adoramos perguntas ousadas, porque com as análises certas, os dados... Pronto, né? Vocês viram lá um filmezinho que é basicamente a mesma coisa do texto. Alguém gostaria de projetar aí o organograma que fez? Ninguém? Ninguém gostaria de mostrar? Era prova hoje, professor? Oi, Rodrigo? Eu estava achando que era prova hoje. Você também? Vim doido do trabalho. Cheguei agora. Hoje é revisão, rapaz. Meu Deus. A prova semana que vem. Semana que vem? É. Você não viu a data lá, não? Não ava? Não cheguei a entrar, não, de novo, não. Correria. Trabalho. Entendi. Alguém gostaria de projetar ou não? Então, se ninguém quer projetar, eu vou ter que fazer aqui com vocês, né? Eu vou fazer uma coisa. Eu não cheguei a fazer um organograma. Eu interpretei a questão como se fosse... como se a questão tivesse pedido para que citasse só as departamentalizações. Então, eu não cheguei a fazer o... Mas ela diz, sim, Francisco, na letra A. Ela diz na letra A. Então eu interpretei errado, professor. Então, desculpe, então. Tá bom. Então, deixa eu projetar aqui. E aí vocês vão me ajudando aí. Vocês viram lá no filme? Eu vou botar uma página de Word aqui bem rápida, só para a gente fazer de forma rápida também, para que possamos trabalhar, ok? Vocês viram aí que, como organograma principal, eu vou inserir aqui de uma forma rápida também. Quem está na frente são duas pessoas, né? Eu vou botar o dono, que eu não me lembro bem o nome dele. Me lembra aí quem é o dono. É Luiz, não, Pedro e Gil, os sócios. Pedro e Gil. Pedro e Gil, né? Como é o dono, eu não sei se o nome melhor ficaria o dono, né? Eu vou botar o executivo e o sócio, né? O que é que vocês acham? Ou vocês sugerem diferente? Parece que eles são no mesmo nível, né, não, professor? Eles são os mesmos níveis. Então, aqui eu estou botando só para diferenciar que são dois. Ah, certo. Vou botar o quê? Empresários, né? Fica melhor. Então, aqui eu tenho o empresário e aqui eu tenho o sócio, que estão no mesmo nível, mas é só para poder diferenciar um do outro. Vocês também poderiam interpretar de outra forma. Poderia só botar empresários, né? Eu aqui botei esse. Empresário e sócio. Lembrando que todo organograma, eu esqueci de colocar aqui, ele tem que ter o nome da empresa. Qual é o nome da empresa? Ele diz aí? É RICE. R-I-C-E. R-I-C-E. Dessa forma? É como se fosse arroz em inglês. Ótimo. Esse organograma está sendo feito hoje. Que data é hoje? 14 de 10 de 2021. É um organograma que você pode dizer proposto. Eu vou botar proposto ou atual. Vou botar atual, então. O bom, em vez de escrever, como eu estou escrevendo aqui, atual,
seria ter 2 retângulozinhos para você marcar, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui ou em algum lugar para poder marcar, para ficar com cara mesmo de formulário. Atual. Fazer assim, então. Alguém tem alguma dúvida nisso? Tranquilo? Tranquilo aí. Pronto. Não sei o que foi que eu fiz aqui. Eu pedi para salvar. Pronto. Eles estão no mesmo nível, eles estão totalmente relacionados. Então, eu vou colocar aqui que eles estão trabalhando, né, de forma igualitária, no mesmo patamar. Veja que eu coloquei eles na mesma linha para dizer que ninguém é acima de ninguém. Abaixo dele, o que estaria? Gente? Creio que não tem gerência, então só os trabalhadores. Gerência. Os supervisores, eu não sei. Não fica muito claro, mas como eles são empresários e estavam tão ativos, por assim dizer, dá para se entender que eles estavam ativamente no processo de gestão do negócio, né? Na realidade, parece que só provavelmente abaixo dele pode estar os supervisores, talvez. Tem alguns supervisores. Vocês viram lá na coisa que eles têm 2 lojas, não é isso? Isso. Eles têm 2 lojas e durante a pandemia abriram mais 3. Exatamente. Aí teria um gerente por cada unidade, já que tem o critério da territorialidade, né? Da geografia. Exatamente. Ó. 2, 3. Eu vou mudar os números, viu? Só para facilitar minha vida. 4. Prestem atenção ao caso. 5. Então, eles tinham 2 lojas e abriram mais 3 lojas. 4. Loja 5. Então, eles têm um total de 5 lojas que estão localizadas em locais diferentes, preferencialmente, né, em shoppings, não é isso? Shopping fulano, shopping ciclano. Então, essas lojas aqui, elas estão teoricamente no mesmo nível, mas todas devem estar hoje. Que imagem, Alice. Todas devem estar onde, gente? Abaixo do empresário, né? E no Dos mesmo 2 nível. empresários, exatamente. Ou de um empresário, se vocês quiserem colocar, poderiam ter colocado um empresário apenas. Essa daqui tem que chegar um pouquinho mais para cá, porque tem que descer. O que vocês têm mais para falar? Pronto. Boa noite. Não teria que vir do meio deles 2, não, Pro? É o que eu estou tentando fazer aqui, ó. Tá no meio aqui, mas não tem como eu botar exatamente no meio. Estou fazendo bem rapidinho. Não, na verdade, da linha que vem entre os 2. Que linha? Eu não vou conseguir te mostrar. Mas a que está ligando, a empresária sócio, não teria que vir dessa linha a ligação com as unidades, já que eles tomam as decisões em conjunto? Tipo um T? Exato, um T invertido. É possível também. Qual é a diferença dessa aqui que eu estou colocando para essa que você está sugerindo? Para mim, fica parecendo aí que o empresário estava responsável diretamente pela loja 2 e o sócio pela loja 3. Não, na realidade, eu quis colocar aqui uma linha reta e que todos os 2 estão... Você está falando dessa forma aqui, né? Em vez de ter essa linha aqui e essa aqui,
trabalhar com uma direta saindo daqui? Uhum. Sim? Sim. Para aí a decisão ficar mais igualitária entre eles, né? Uhum. Pode ser. Para não ter ninguém sobreposto em relação ao outro. Porque pegando aqui de baixo, eles estariam relacionados, Pode ser. Aqui no caso do empresário e do sócio, qual o tipo de departamentalização? Função. Aqui a gente já sabe que é por região, que a gente colocaria geográfica. Então, até agora, a gente já tem 2 tipos de departamentalização. Cada loja dessa, ela tem sua própria estrutura, que vai ser igual em todas, ok? Não vai haver diferença entre elas. Aí alguém falou aí, cada loja dessa, qual seria a estrutura? Teria que ter um gerente. Teria que ter o pessoal de cozinha. Pessoal de atendimento. E atendimento ou recepção, não é isso? Geralmente, quem fica no geralmente é o caixa, né? No caso, eu não sei qual seria o ideal de chamar, mas geralmente quem fica no atendimento é o caixa e desempenha essas 2 funções. Seria mesmo atendimento ideal de chamar? Porque também está relacionado à questão do recebimento financeiro, essas coisas que também não é só de relacionamento com o cliente, está relacionado a finanças também. Mas isso, eu sei, ele fecharia e tem a ver com as atividades de QDT, funcionograma, não é isso? Na verdade, assim, quando você pensa que você está indo num shopping, que ele fica dentro de um centro comercial, quando você chega, você se dirige geralmente a um caixa. E aí você faz o seu pedido e o caixa passa o seu pedido para a cozinha. Aí tem aquelas pessoas que entregam a comida para a gente e às vezes fica um pessoal abordando do lado de fora também. Mas ali não deu para mostrar isso na... não deu, não fica claro. Não fica claro. Pelo então, formato pelo formato que tinha na estrutura deles mesmo, a impressão que deu foi que há um atendente e a entrega. E pessoas diferentes fazem isso. Geralmente as pessoas da cozinha, não da cozinha exatamente, mas tem aquela galera que fica ali ajudando a montar os pedidos e são elas que entregam o prato no guichê onde você pega. Pelo que eu percebi ali, que é estilo McDonald's, estilo fast foods em geral. Ok. É isso, mas sempre fica alguém ali do lado de fora, né, da cozinha, para intermediar. Eu vou colocar aqui abaixo, eu estou botando assim com tamanho diferente para poder caber, viu, gente? Mas vocês sabem que todo organograma, todas as palavras devem ter o mesmo tamanho, os retângulos, não pode ter abreviações, não é isso? Gente, concordam? Sim. E o que mais? E o que mais? Sem imagens também? Acho que isso não é o caso, né? Professora, nesse caso de restaurante de shopping, teria hierarquia entre a cozinha, o atendente e eu não sei, eu botei como tivesse. Eu botei como tivesse, mas também se você quiser... Colocar um do lado do outro. Né?
Podia botar fazer. um do lado do outro, assim, ó. Uma aqui, outra aqui, se você achar melhor, né? Na mesma hierarquia, se você achar melhor. Que eu não vejo que tenha, né? Eu botei assim porque foi o que eu pensei aqui na hora. E a partir daí, tanto o pessoal da cozinha quente como da cozinha fria, que faz saladas, etc. e tal, eles têm aqui uma hierarquia para poder trabalhar, geralmente, com o entregador, que geralmente são pessoas o quê? Terceirizadas, né? Ah, bem lembrado. Eu não ia lembrar desse ponto da linha tracejadinha, não. Não? Ó, o tracejado, vocês podem fazer isso à mão também no dia da prova, viu, gente? Eu estou fazendo aqui no Word porque não tenho como eu fazer à mão para ir mostrando para vocês. Mas vocês podem fazer à mão e colocar isso tirar foto e botar isso lá. Quando você faz à mão e colocar tracejado, o tracejamento ele pode ser tanto no retângulo como nessa linha aqui. Ok? Alguém tem alguma pergunta até aí? Ok. Não, eu tenho até uma dúvida desse tracejamento na outra questão. A gente vai chegar lá. Qual é a outra questão? É sobre o quê? Da outra prova. Da prova do ano passado, do ano retrasado. Certo. Depois a gente vai chegar lá. Mas essa é a prova do ano retrasado. Não, professora, a outra. Não é a do restaurante, não. Aquela outra prova. Certo, a gente chega lá. Então, aqui, essa mesma estrutura que está aqui na loja 1, ela vai chegar na loja 2, na loja 3, na loja 4, na loja 5. Eu não vou desenhar para não perder tempo. Alguém tem alguma pergunta até aí? Acho que não. O chat, tem não sei. Professora. Oi. Diga, tá ouvindo? Professora, tá me ouvindo? Na Sim, prova, você falar. vai cobrar o alinhamento, o tamanho certinho, no caso, para quem vai fazer no papel ou até mesmo no Word. A senhora vai pontuar? Não vou pontuar isso, não. Só vou pontuar isso no trabalho final, no bloco 3. Ok, então, aqui é obrigada. mais para eu entender se vocês compreendem, mas coisa assim, abreviações de palavra, colocar o título, data, entendeu? Essas coisas básicas que o organograma tem que ter, vocês têm que colocar. Para eu poder entender. Pronto. Em relação à departamentalização, então, isso aqui, essa estrutura aqui, a gente vai repetir em todos. Eu não vou desenhar, mas vocês sabem que deveriam colocar em todos. A cozinha quente e a cozinha fria, vocês podem também botar hierarquicamente, como eu tinha colocado antes, ou fazer a sugestão que está aqui. Na prova passada, eu pontuei das duas formas, de forma positiva. Tanto hierarquicamente, a cozinha quente e fria em cima, e o atendente embaixo, seguido do entregador, como também quem colocou aí dessa forma que eu coloquei. Alguém tem alguma pergunta até aí? Professora, não sei se a senhora falou, mas só para recapitular, a cozinha quente e a cozinha fria seria o que exatamente? Só para Cozinha quente, na realidade, é que cuida de prato quente. São as pessoas ali que cuidam de prato quente. Que, inclusive, ele colocou aqui, eu botei esse nome, mas poderia ser qualquer outro nome. Ele fala aqui, ó, que tem a parte de 12 risotos, massas, saladas e grelhados. Cozinha quente é tudo que cuida da parte quente mesmo, de coccionar. E cozinha fria é tudo que cuida da parte que não cocciona, tipo saladas, entendeu? certo, entendi. Eu coloquei esse nome, mas vocês poderiam ter colocado um outro nome. Não precisa ser esse nome, não. Pode ser uma outra forma. Eu botei cozinha quente, cozinha fria, para poder, porque dentro da questão aqui, já deixa claro, que a gente pontuou, que tem que trabalhar por departamentalização por o quê? Produto. Entendeu? Inclusive, entendi. Até quando ele cozinha, você vê claro lá que ele trabalha com produtos, né? Ele coloca lá a panela, óleo,
risoto, aquele negocinho verde em cima, salsa, coentro, sei lá, e vai lá cozinhando. Ele deixou bem claro isso na figura e no texto. Então, eu vou abrir aqui só uma janela, uma caixa de texto maior, para a gente trabalhar os tipos de departamentalização, para não tirar daqui, do lado, só para a gente saber. Então, a gente tem aqui a departamentalização, vou botar um asterisco, funcional, todo mundo concorda? Geográfica, por produto. Qual é o outro tipo que a gente tem aqui? Processo? É isso. Ele não deixa claro que tem processo, mas tem a terceirização. Se trocasse entregador por entregar, não é? É. Pode ser, aí pode ter uma terceirização associada a um processo, né? Mas até o fato de você cozinhar também, colocar o produto, você trabalha ao mesmo tempo produto e processo, né? Não sei se você viu a disposição da cozinha dele, mas tem toda a parte ali que ele cocciona e a parte de montagem dos pratos. Não sei se vocês chegaram a ver. Que não deixa de ser dentro da cozinha um processo de produto associado a verbo. Então seriam as duas coisas. De qualquer forma, Professora, a gente já... Oi. Uma dúvida. No caso, se a gente fosse separar por processo, ficaria um pouco diferente do que a gente separar por produto, porque tem a questão do armazenamento, teria a questão do armazenamento, por exemplo. Isso diferenciaria, porque seria tipo assim, armazenar é um processo e cozinhar é outro processo. Só que dentro da organização, se a gente for pensar em função, a gente tem a cozinha como um todo, por exemplo, departamentalização, melhor. Se a gente fosse pensar em departamentalização, a gente pensaria em cozinha, e não o processo de armazenar e o processo porque geralmente isso é integrado nesses locais. Mas isso é um processo interno. Se você vê a organização interna de uma cozinha, ela vai ter sempre produtos armazenados, estocados. A geladeira é um dos lugares que não pode deixar de ter estoque e que está lá armazenado. E depois tem lá a pessoa que vai pegar esse produto, levar para próximo do fogão, e a partir daí como fazer a cocção. Entende o que eu estou dizendo? A partir de um pedido, que pode ser por telefone. A minha dúvida mesmo sintetizando aqui, seria que se a gente fosse fazer por departamentalização, a gente poderia colocar só cozinha. Se fosse para fazer processo, a gente poderia colocar armazenar e preparar, por exemplo. Diferente, né? Separado. Sim, mas aí você teria que mostrar isso dentro do seu organograma. E aí, talvez aqui na sua cozinha, você teria uma subdivisão. Você teria que fazer, talvez, um organograma próprio para a sua cozinha, entende? Que não é uma cozinha grande, é uma cozinha pequena. Entendi. Por Ficaria dentro daquele departamento em si, teria um organograma daquele departamento. Isso. Um organograma de processo, entendi. Entendeu? Bora lá. Aí eu coloquei aqui, se vocês verem outros, esses foram os principais que dá para ver no texto. Ele é funcional porque deixa claro aqui que tem as funções, né? Então, se deixar claro aqui empresário e sócio, por exemplo, é uma função bem clara e que está no texto escrito, assim como no filme. Todo mundo concorda? Sim. Ou não? Qual é a vantagem da departamentalização funcional e a desvantagem? Gente, qual é a vantagem de você trabalhar por uma departamentalização funcional? E a desvantagem? A principal vantagem é que deixa bem claro a função, por isso funcional, de cada pessoa dentro da organização em relação ao cumprimento de tarefas. E a principal desvantagem, qual seria? Seria que não relaciona muito a atividade da empresa, né? Porque
um organograma funcional, ele não descreve tão bem. Claro, por exemplo, se tiver um cozinheiro, acaba facilitando. Mas se for, por exemplo, uma questão mais administrativa, não fica muito claro qual é a atividade da empresa, ou não fica muito, por exemplo, uma loja de vendas, por exemplo, de sapatos, teria um organograma de função muito semelhante a um de venda de roupas, ou, por exemplo, venda de carros. E isso não ficaria muito claro se a gente pensar assim. É uma forma de ver. Mas uma outra coisa é que muitas vezes, pela pessoa estar definindo uma determinada função, ela não vai trabalhar com uma outra função que seja dentro, que seja fora dela, entendeu? Por exemplo, você falou aí sapato. Você tem sapato infantil, sapato feminino, sapato masculino. Aí você divide lá os promotores por tipo de sapato. Você é um promotor masculino, você fica com a parte feminina, você com infantil. Se chegar algum cliente na loja que queira um sapato infantil, ele vai dizer: infelizmente não posso te atender. Vá para o departamento infantil, que lá vai ter uma pessoa que vai ser especializada nisso. Então, a função deixa a pessoa muito especializada naquilo que ela faz, naquela tarefa que ela faz, e que quando tem alguma outra tarefa, ela não tem o comprometimento de sair da função dela. Entende o que eu estou dizendo? Sim, sim. Isso mais na prática, né? Pensando na prática do processo de fato. Sim, exatamente. Então, aqui a gente tem funcional. Geográfica. Qual o objetivo da gente trabalhar por áreas? Né? Como o nome diz, geográfica ou regiões. Aqui a gente tem loja 1, 2, 3, 4 e 5 que vão estar definidas dentro de cada área. Né? Shopping, loja 1 está no shopping X, localizado em tal área, tal. Qual é o objetivo disso? Qual a vantagem e a desvantagem? É uma forma de trazer para o organograma essa especificidade, né? Porque de outra forma, não tem outra forma de especificar as diferenças geográficas, demográficas, enfim, coisas que realmente influenciam na empresa, mas qualquer outro tipo de escolha de tipo não traz isso claro. Acaba sendo que eu vejo assim, que é a única forma de trazer essas mudanças externas, por assim dizer, essas diferenças externas. O resto é tudo interno da empresa. O geográfico seria a única interferência externa que dá para tratar. Também, mas assim, eu não vejo só dessa forma. Alguém colocou alguma coisa aí? Não. Professora, eu acho que essa departamentalização por região, eu acredito que o gestor consegue visualizar onde talvez esteja dando mais lucro ou não, onde o desempenho de cada loja. E, por outro lado, a parte negativa talvez é o mesmo produto nos mesmos locais, mas não sei, será que o gestor analisou que o produto dele naquela região vai sair? A parte geográfica ela tem a ver também com a clientela. Cada região tem clientes e segmentos diferentes. Quem for trabalhar aí na área de mercado, vendas. Então, por exemplo, o shopping Lapa é diferente do shopping Guatemi, que é diferente do shopping Salvador. Se vocês observarem os shoppings de uma forma geral, ele tem públicos que são diferenciados. Da mesma forma que região. Bairro da Pituba, bairro do Itaigara, tem algumas características do público que são iguais, mas tem outras características que são diferentes, que tem a ver com a localização e a região. Cada localidade ela tem características e trabalha com públicos diferentes. Isso faz com que você direcione melhor ou não o seu negócio. Essa é a principal vantagem. Muitas empresas abrem determinados shoppings que não tem a ver com a cara do seu produto. Às vezes, seu produto é um produto mais popular, você vai abrir no shopping Salvador, entende o que eu estou dizendo? Ou em determinada região? Professora, não só com interferência externa, eu falo exatamente disso. Não só clientes, mas às vezes a logística, às vezes até os próprios custos, né, que variam a depender da localização, essas coisas.
Sim. Então, a principal vantagem de você trabalhar geograficamente é que você consegue definir bem o seu negócio e, a partir daí, qualificar bem os seus colaboradores, vendedores, para aquele público específico. A parte ruim disso é que, como ocorre nas franquias, né, e muitas vezes elas se desfazem, é que se um daqueles colaboradores, um daqueles vendedores, eles quiserem abrir seu próprio negócio, ele já conhece tão bem o seu público que ele vai levar ele com ele, entende o que eu estou dizendo? Porque ele já conhece, já está ali próximo, coisa que quem está aqui em cima muitas vezes não está. Então, isso faz com que as pessoas que gerenciam aqui a loja, ela fique mais próxima do público, ou não, né? Depende do tipo de gerenciamento, conheça bem o seu público, e isso para o autogestor é um risco. Alguém tem alguma coisa? Alguém tem alguma coisa a falar? Me levantou? Não é tudo a ver com a departamentização, mas quando a senhora falou sobre a localização da loja nos shoppings, tem um programa que eu assisto, que é Shark Tank Brasil, que são empreendedores que vão fazer pitch, apresentar, e aí tinha uma moça que tinha uma loja de um determinado setor em um shopping, e que estaria de acordo com o segmento dela. Só que o rendimento dela estava horrível, por causa da localização dentro do shopping da ala. Era uma ala de entrada, um setor de serviço, e isso estava comprometendo todo o fluxo de vendas dela. Só isso. Uma coisa importante, às vezes quando a gente pensa em localização geográfica, a gente pensa mais externamente, mas não é. Você falou uma coisa importante. Dentro de um shopping, existem, por exemplo, você vai no Iguatemi, cada piso daquele tem uma característica diferenciada do shopping, não é mais Iguatemi, é shopping da Bahia. Tem uma característica diferente, com um público diferente que frequenta aquele shopping. Inclusive, o público que tem dinheiro, ele não vai naquele shopping fim de semana. Ponto. Dentro das pesquisas do próprio shopping, entende? Mas ele frequenta o shopping durante a semana. E se for, durante o fim de semana, não vai frequentar determinadas alas. Entende o que eu estou dizendo? Então, dentro do próprio shopping, existem determinados segmentos que devem ser levados em considerações também. Que não deixa de ser uma forma de você fazer uma análise geográfica dentro da estrutura de um shopping. Então, Carol sinalizou isso aí, que é importante. Vamos voltar cá para o nosso desenho, né? Pronto. Então, a gente fez a geográfica. Produto. Vantagem e desvantagem. Eu acho que a vantagem da parte do produto seria o foco no principal, né? Sim. E foca muito no fim, no objetivo, fim daquela organização. A desvantagem seria que tem muitas outras coisas que vêm de suporte e que são muito complexas e que precisam de muita atenção para que o fim funcione. E se você vai para o produto, você acaba, né, deixando de lado algumas especificações dessas. A principal vantagem de produto é que você se torna especialista na montagem daquele produto. Então, você pode ver que um cozinheiro, ele não é bom cozinheiro em tudo. Ele é especialista em determinados produtos, né? E quando ele se torna especialista nesse determinado produto, a principal desvantagem é que ele muitas vezes só conhece daquele mercado e daquele produto. Então, essa é a principal desvantagem. Quando ele trabalha com aquele produto, ele já associa isso a um determinado processo também. Então, geralmente, ele faz tudo muito bem referente àquele produto. Então, ele sabe o ponto daquele processo de cozinhar uma carne, de cozinhar uma picanha para poder tirar, da temperatura da chapa, no momento da cocção, quanto de tempero, ele coloca o tempero, mas a quantidade dentro desse processo que vai atuar. Então, geralmente, ele conhece muito bem apenas
do processo em relação àquele produto. Porque, querendo ou não, existem dentro do produto processos que estão interrelacionados e que vão ocorrer. Toda vez que eu penso em produto, eu penso em substantivo. Toda vez que eu penso em processo, eu penso em verbo. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma pontuação a fazer, assim, porque quando a gente está sempre atrelando produto e processo aí, porque os dois estão muito ligados. Mas eu pensei agora numa opção que diferenciaria um pouco isso, que seria, por exemplo, na época numa fábrica mais fordista, onde está todo mundo bem setorizado para fazer um produto apenas, dentro da produção de um produto você teria vários processos, né? Sim, sim. Mas eles geralmente estão interligados, é um sistema interligado. Mas, no caso, cada pessoa estaria responsável por um processo dentro daquela produção de produto. Daria para dividir de forma diferente. Sim, é por isso que, quando a gente trabalha isso em produção, a gente chama de atividade celular, porque você trabalha a departamentalização por produto e processo simultaneamente. Mas você pode ver muito mais um processo numa oficina de carro, né? Quando a pessoa está ali lixando, sei lá, limpando, ou na lavagem de um processo de um carro, através daquelas máquinas, né? Que entra com o carro, joga água, sabão, e aí vai passando pelo processo, entende? Ou quando a gente faz plotagem de camisa, é todo um processo. Consegui ser clara? Sim, sim. A parte de terceirização é quando não faz parte da estrutura principal da empresa. Então, você terceiriza esse produto, ou essa atividade, ou esse serviço. A principal vantagem de você terceirizar, teoricamente, são os baixos custos. A principal desvantagem disso é porque muitas vezes a pessoa não se sente parte da empresa e isso leva a desmotivação em relação ao funcionário, que muitas vezes ganha menos do que uma pessoa que faz parte da estrutura principal da empresa e que executa o mesmo tipo de atividade. Aqui dentro dessa estrutura, a gente tem uma estrutura mista, porque tem mais de um tipo, como também ela pode ser também aqui também chamada de matricial, porque ela também, dentro dessa estrutura, ela trabalha projeto. Não sei se vocês viram quando ele falou também, que eles estão trabalhando uma departamentalização de projeto para poder expandir os negócios e criar novas franquias. Então, o projeto, geralmente, ele pode ser temporário, como ele pode ser definitivo. No caso aí das franquias, já é um projeto mais definitivo, ele está criando uma estrutura para poder fazer esse planejamento, né? Então, você também tem a departamentalização por projeto. Alguém tem alguma pergunta até aí? Então, a gente já respondeu 2 questões. Ou gostaria de completar algo? Deixa eu interromper para voltar para a sala com vocês. Eu gostaria de saber se vocês gostariam de completar algo que a Pro falou. Vocês hoje estão quietos? Isso quer dizer que é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Porque tem poucos falando, né? Eu estou entendendo, professora. Então, ótimo. Estou entendendo. Pronto. Dentro dessa estrutura, ele pede para a gente... Então, a gente já respondeu aqui, deixa eu compartilhar de novo, né? Ctrl menos aqui. Mandei Ctrl menos, não foi, né? Vai aqui pelo outro. Bem, então a gente já respondeu a letra A sobre organograma e os 4 tipos de departamentalização. A gente respondeu também a letra B, que pergunta sobre as vantagens e desvantagens de pelo menos os 4 tipos. O fluxo de processo da fábrica no momento de cozinhar até a entrega do cliente.
Eu não disse que tipo de fluxograma é para ser feito. Então, a gente pode fazer com qualquer um desses tipos. Só recapitulando. Alguém tem alguma pergunta antes de entrar em fluxograma? Então, vamos lá. Lembrando que fluxograma ele tem alguns desenhos. O desenho da operação, que é a bolinha. A bolinha começa com O de operação. O controle, que é verificação, ele vai ser sempre o retângulo. A espera é o D. O transporte, né, que é a seta. O arquivo provisório e o arquivo definitivo. Então, quando a gente falou, alguém falou em armazenagem. A armazenagem na cozinha, ela tem momentos que ela pode ser provisória, como ela também pode ser de forma definitiva, né? E tem momentos também que quando você cozinha, fica na espera. Ele pede aqui, só para ele quer o que mesmo? Me perdi aqui. Ele quer o processo de cozinhar e da entrega até o produto ao cliente, né? Então, vamos lá. Fazer aqui embaixo. Então, fluxograma nada mais é do que analisar o fluxo de um processo da empresa que usa unidade a grama. Então, quando a gente trabalha aqui, eu vou fazer um processo bem simples, né? Agora o negócio que eu vou desenhar aqui com esse... Bora tentar aqui. Vamos supor... Qual é o mais próximo aqui de início? Início. Ai, meu Deus. Início. Quando você sai do início, ele sai, basicamente, sem a seta de transporte. Vou fazer o fluxograma mais comum. Aí, você recebe o pedido do cliente. Quando você recebe o pedido do cliente, seria o quê? Uma operação? Gente, estou esperando. Não tem a ver com documentação, não? Já que tem o pedido? Eu não estou ouvindo, o quê? Alguém falou alguma coisa? Não tem a ver com documentação, já que tem a comanda, o pedido? Então, a gente faria como? Como é que eu poderia colocar aqui? Mas é uma operação, é aquele isso? Quadrado com o tio embaixo, se não me engano. Quadrado é uma operação não é uma bola? Retângulo com... sim. Você está falando, operação ou controle? O cliente fez o pedido. É uma operação rotineira? Ou você vai ter que fazer as duas coisas? Você vai ver que é uma operação e, ao mesmo tempo, verificar se o pedido está correto. É isso que você quer dizer? Ou é só um controle constante? Isso, mas também tem a questão da documentação, que geralmente tem um quadradinho próprio dele. Você está falando do quê? Você está falando dos tipos de fluxograma? Ai, meu não. Deus. Aqui permite mandar imagem, não, né? Aqui. Você está querendo que esse daqui? Esse tipo de fluxograma? Está fazendo modelo vertical ou horizontal? Eu estou fazendo... não estou fazendo esse modelo, não. Eu estou fazendo... Também não estou fazendo integrado. Eu estou fazendo aquele mais resumão. Porque nessa o questão vertical, ela não deixa. O horizontal, né? Posso fazer? Esse aqui, o de bloco. Eu estou fazendo fluxograma de bloco, mas eu podia fazer um outro, pintando. Tanto é que eu comecei com o início, tá vendo? Sim. Posso fazer esse de bloco? Que é mais rápido para mim? Já que na questão ele não pediu. Deixa eu voltar aqui. É aqui. Sim, então é operação, receber, verbo sempre no infinitivo. Receber. O pedido. Cliente, não é isso? Eu vou desenhar aqui maior só para vocês lerem. Mas
teoricamente, todos devem estar com tamanho similar. Então, vamos lá. Receber o pedido do cliente. Esse pedido, quando recebe o pedido do cliente, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai pagar a cozinha, não é isso? Mas o cliente paga antes, não é isso? Porque no shopping você recebe o pedido, o cliente paga, não é isso? Isso. Mas no caso não divide, eu não sei bem como é que fica isso, porque tem dois processos aí. Tem o processo de pagamento, que vai para a parte financeira da empresa, e tem o processo de produção, que iria para a cozinha. Fica junto, fica na cozinha. Mas esse processo hoje ele vai automático. Quando já entra ali na recepção, quando o cliente já paga, o cozinheiro já recebe o pedido lá na cozinha, automaticamente. Certo. Isso caracterizaria transporte ou não? Sim, pode ser um transporte, porque eu envio rápido, mas antes ele tem que pagar. Receber o pedido. Aí eu vou botar aqui um losango, ok? Me ajudem aqui. Cadê o losango? Vocês estão vendo aqui? Aqui. Pagamento, ok? Toda vez que for um losango, você tem que botar uma interrogação. Pagamento, ok? Eu botei aqui interrogação. Será que desceu? Pagamento, ok? Se o pagamento do cliente, ok? Aí, aqui eu já tenho uma seta, mas não é seta de transporte. É uma seta de deslocamento. Se o pagamento estiver ok, se eu usar isso só com losango, o que é que vai acontecer? Pedido vai para onde? Para a cozinha. Exatamente, é uma outra operação. Pedido, cozinha. Toda vez que eu tenho esse losango, eu tenho que botar se sim ou se não. Cadê? Eu estou fazendo aqui bem rápido, viu? Sim. Se sim, ele vai para a cozinha. Tá vendo? Se não, o que é que vai ter que fazer? Cancelamento. Se não, ele pode ir para o cancelamento. Ou voltar para o início? E pode voltar para o início, exatamente. Então, tem dois não aqui. O cliente ele pode cancelar. Se não, pode cancelar, né? Tem várias formas. Ele cancela o pedido e pode vir direto aqui, ó. Copiar. Colar. E eu tenho um fim de um pedido. Você nunca pode deixar nenhum dos desenhos sem nada. Ele pode vir direto aqui para o fim. Ou, deixa eu botar um não aqui. Se não, ele cancela. Ou outro não, ele pode o quê? Colar. Ele pode voltar, como alguém falou aí. Não. Aí o pedido vai para a cozinha e depois
É uma coisa bem... Já seria entregue ou preciso especificar mais? O pedido vai para a cozinha, tem que voltar para o cliente de acordo com a questão aqui, ó. Tá vendo? O processo de cozinhar e entregar ao cliente. Pedido vai para a cozinha. Eu vou botar aqui pedido feito e verificado. Controle, vou botar aqui outra operação. Pedido executado. Executado. Pedido executado. E o pedido executado, ele vai fazer o quê? Deixa eu voltar aqui que é uma seta. A entrega seria uma operação. Dá para chamar de entrega porque não necessariamente iria direto para o cliente, pode ir para o entregador também, ele vai fazer entrega via delivery. E como entrega poderia englobar tudo isso, né? Aham. Deixa eu ver se isso aqui... Não sei se vocês viram aqui, eu botei 2 símbolos, tá vendo? Pedido executado e controlado para ver se está de acordo com o comando do cliente. Você pode botar 2 figuras juntas. Uma de controle e verificação, que é o quadrado aqui, associado a uma operação constante. Se tudo estiver ok depois da verificação, o que vai acontecer? O cliente recebe prato, não é isso? Posso botar assim? Gente? Pode, professora. Botar receber ou então entregar, não sei. Eu vou botar que eu não botei nada de transporte, né? Eu vou colocar aqui um de transporte, só para ficar um pouco diferente. Cadê a seta de transporte? Aqui. Professora, só uma pergunta. Em relação ao chefe de cozinha, por exemplo, a pessoa, o cliente foi lá, pagou o pedido, a cozinha recebe esse pedido, né? Depois não poderia entregar para o chefe de cozinha. Geralmente é ele que elabora os pratos e tudo mais, não é isso? Repete aí, por favor. Por exemplo, nesse meio termo. Aqui. Começou o processo, recebeu o pedido, se pagamento ok, ele segue para o pedido da cozinha. O pedido vai para a cozinha, que vai ser executado. Ou pelo garçom, né? Ou pelo chefe de cozinha, ou simplesmente por alguém da cozinha. Aí ele vai ser executado, verificado se está dentro do pedido. Se estiver tudo ok, ele vai ser enviado o pedido, o prato, enviar prato, já pronto, né? Prato ao cliente. Entendi. Então, no caso, o chefe de cozinha já estaria nesse processo, né, entre o pedido de cozinha... Se você quiser detalhar mais, você pode. Entendi. Não, eu perguntei porque eu cheguei até a detalhar aqui e tal, mas... Você quer mostrar o seu? Eu fico à vontade. Pode também, eu posso ver. Deixa eu terminar aqui e você mostra o seu, pode ser, Francisco? Pode. Pronto. Aí eu não sei se eu vou conseguir passar pela câmera do meu celular. Não sei se vai conseguir passar, mas eu vou tentar. Tá. Professora? Estou ouvindo. Só uma dúvida. No fluxograma pode ficar essas 3 partes, umas em cima e outras embaixo, ou só sobe? Não, você pode fazer ela de forma a contemplar uma página. Como eu estou fazendo aqui. Posso fazer assim. Não entendi. Para mim ele só ia... É porque eu pensei que essa linha, ela só depois que terminasse o final da página. Não. Ela teria que subir, eu não poderia ficar subindo e descendo. Não, você pode fazer ele contínuo de forma a fazer. Tem gente até que faz fluxograma por departamentos, entendeu? Se eu quisesse detalhar mais, eu poderia botar aqui recepção, e aí colocar todos os processos aqui ocorrem na recepção. E aqui embaixo, cozinha, todos os processos. E aqui, entrega do cliente. E depois que eu terminar aqui, já descer para a parte de baixo e depois para de baixo, com esse mesmo tipo de
de fluxograma de bloco. Ah, tá certo. Pedido aprovado. Aprovado. Cliente. Se sim, o pedido foi aprovado pelo cliente. Se sim, fim do processo, né? Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui, copiar já esse aqui. Copiar. Colar. Se sim. O sim e o não, ele tem que ter sempre linha e não seta de fluxo. Aprovado. Aprovado. Se sim, copiar. Copiar. Colar. Se não, o que, que ele vai fazer? Tem duas opções também. Tem a opção de voltar para a cozinha e tem a opção de cancelar. Pois é. Então, se não, a gente pode botar uma seta vindo para aqui para cancelar. Agora, um negócio é importante. Eu não posso botar uma linha aqui passando por cima de tudo, entenderam? Eu não posso passar uma linha por cima do fluxo do meu processo que já existe. Então, eu vou aqui por fora. Se não, o pedido ele retorna para a cozinha. Vou botar aqui por fora. Ele retorna para a cozinha ou ele pode ser o quê? Cancelado. Eu tenho que fazer de forma que não cruze os desenhos. Deixa eu botar não aqui. Alguém tem alguma pergunta? Pronto, eu fiz um fluxograma de bloco. Observe que não vão ter fluxogramas iguais. Então, nessa questão, por exemplo, tem gente que preferiu fazer de bloco, deixa eu recapitular aqui, de bloco aqui, como eu fiz, né? Que é esse tipo aqui, se sim, se não. Tem gente que fez a opção de fazer. Cadê? Vou por aqui que é mais rápido. Esse tipo de fluxograma integrado, mas a grande maioria dos alunos optaram em fazer esse, que é o vertical. Talvez esse vocês acham mais fácil. Mas para uma reunião você apresenta mais o outro. Esse aqui é mais para mostrar se está havendo diminuições de processos, aumento, porque mostra totais, somatórios aqui do lado, entre outros itens. Lembrando que o fluxograma eu não botei, mas ele também tem que ter identificado, né? Cadê que eu não identifiquei? O nome da empresa, que é a mesma coisa, o período que foi feito e o atual. Deixa eu até copiar isso aqui embaixo. E eu esqueci de colocar. Dentro do fluxograma, ele tem que ter esses itens também. Mas vou botar aqui não, senão ele vai desconfigurar aqui. Mas ele tem que ter esses itens também. Ok? Alguém tem alguma pergunta a mais? E a última questão dessa prova foi o 5W e 2H. Francisco, você mandou para mim alguma coisa ou não? Na verdade, não, professora, mas eu posso abrir a câmera aqui, não sei se vai ficar legal. Posso abrir a câmera? Pode. Eu vou interromper aqui e você mostra. Pronto.
Conseguiu botar aí, Francisco? Ou não? Vai ter dificuldade? Aí, tá mostrando. Você fez em que programa, Francisco? Eu tinha feito no programa Bizage. Visage. Isso. Aí Ele não eu, tem um isso. limite, não? Não entendi, professor. Ele não tem um limite, não? Um limite, assim, de o que fazer? Na verdade, eu fiz o fluxograma mais interpretando a questão, né? Uhum. Aí, no caso, eu fiz assim. Eu tinha feito o início. Vocês estão conseguindo enxergar? A senhora está conseguindo enxergar, professor? Sim, mas assim, aí o início, que não pode ser essa bola, que nesse programa do Visage, ele só dá essa opção. O desenho do início e do fim, ele é tipo um retângulo, mas do lado ele tem que estar como se fosse meio verticalzinho assim, sabe, Francisco? Entendi, professor, entendi. Aí, depois eu coloquei olhar o pedido, né? Seria no caso, o cliente, a pessoa dentro da cozinha olharia esse pedido, depois entregaria para o chefe, depois esse chefe ele iria direcionar as pessoas para poder fazer o preparo do prato, depois prepararia, né, o prato. Uhum. Depois Mas assim, você botou todos os mesmos desenhozinhos, Francisco? Sim. Você tem que mudar. Você colocou todos sendo retângulo no sentido de todos os processos ser verificação? É mais fácil ser operação. Porque verificar como se você estivesse verificando todos os itens, entendeu? Entendi. Foi mais nessa linha, professor, como a senhora falou. Não tinha feito como forma de verificação. Foi mais nessa linha. Lembra que cada desenhozinho ele significa uma coisa? Sim. Isso mesmo. Mas eu cheguei até a colocar um Gathering, mas no caso da pergunta, né? Mas foi mais dessa visão mesmo, professora. Realmente não tá muito legal. Não, eu não disse que não está legal, não. A gente aprende fazendo. E você, parabéns, fez. Então, eu tenho que parabenizá-lo. Eu não disse que não está legal, eu disse que só precisa aprimorar. Ó, Kaizen, que é uma das nossas palavras da área. Então, assim, é só rever os desenhos, né? Para poder colocar, lembrando dos desenhos, se aí a tomada de decisão você esqueceu de colocar dentro do losango, né? A pergunta. Sim. Para ir se sim, se não. Você botou embaixo, né? O arroz ficou. Isso. Eu não coloquei o sim porque, como é seguindo, mas eu tinha esquecido de colocar. Mas tem que botar. Se sim, segue. Se não, vai para onde? Entendi. A gente só aprende, Francisco, fazendo. E parabéns por fazer. Obrigado, professor. Obrigado. Posso... Pronto. Bem, a outra questão, a última dessa prova, ela pergunta sobre os 5Ws e 2Hs. Deixa eu voltar aqui a projeção. Os 5Ws e 2Hs em relação a quê? Ao cozinheiro, né? A atividade da cozinha. Então, os 5Ws e 2Hs é what, who, why, where, when. Where, when. Por que eu escrevi aqui errado? Eu falei uma coisa e escrevi outra. How much, que é quanto custa, e how, que é como. Então, a gente, aqui no what ou que é sempre o verbo, preparar pedido, e ele observe que as atividades elas devem estar relacionadas com o seu fluxo do processo. Então, vou botar preparar, receber pedido. Deixa eu aumentar aqui o número de linhas. Então, receber pedido,
Vou botar os verbos que estão no meu fluxograma, os principais que vão para a cozinha. Então, ele vai receber pedido, vai executar o pedido, enviar o pedido para o cliente. Vou botar só os 3 para a gente fazer aqui. Vejam que uma coisa está relacionada à outra. Aqui ele falou que é em relação ao cozinheiro. Ele deixou bem claro. Então, quem vai fazer, quem vai receber o pedido é o cozinheiro. Mas é o cozinheiro que vai estar sempre trabalhando, a cozinha que vai estar trabalhando com a recepção ou atendimento, como queiram. Porque vai fazer, né? Ele vai fazer para atender uma demanda, que é o demandante, que é o cliente. Onde? Cozinha. Quando vai ser feito? 8 horas da manhã, bota assim, ou 9, que é o horário que o shopping abre. Quanto custou? R$20 o prato. E como vai ser feito virtualmente? Porque para enviar, receber o pedido é tudo feito virtual e por tela, dentro da própria cozinha. Estou dando um exemplo. Estou dizendo que assim, cada cozinha funciona de forma diferente. Eu estou colocando aqui um exemplo. Aí, a partir daí, ele vai executar o pedido. Quem vai fazer aqui é só a cozinha mesmo, os cozinheiros que tiverem, porque eu vou botar aqui para atender também. O horário eu vou aumentar aqui. Espera aí. Para atender, vai ser feito pela cozinha, às 9 horas e 15 minutos. Quanto custou? Esse quanto custou aqui, eu posso botar, né, o valor daqui da lasanha, do valor do prato e do custo mesmo. Lasanha, que vem a massa, e aí eu posso botar os etc. Se ele pagou 15, vamos dizer aqui que esse material todo de funcionar, ele gastou 8. E vai ser feito, como vai ser feito, técnicas culinárias. Estou colocando aqui algumas coisas. E aí vai preparando, aí depois enviar cozinheiro para o cliente. Vou botar isso mais para baixo, para essa visualização única. Porque contemplar demanda, onde agora vai ser... Como é o nome daquela área que não é mais recepção? Salão. Acho que o pessoal chama salão, que é o salão onde atende. Quando vai ser feito? 9 horas e 20 minutos. Quanto custa? Nesse caso aqui não tem custo. Como vai ser feito pela atendente? Pronto. E aí, alguns itens, diga. Tendo aí duas formas, por exemplo, considerando as duas formas de enviar o pedido, a presencial e a entrega delivery. A gente descreveria como essas duas atividades, sendo que elas não... Eu botei aqui a física, mas poderia ser também devido ao organograma, né? Essa daqui. Pode ser também as duas. Você podia fazer a opção por uma delas. Ou escrever as duas. Viu como esse tipo de prova é interessante? Porque não vão ter provas iguais, não é isso? Mas você poderia fazer aqui pelo entregador, concordo plenamente. Ah, entendi. No caso, é só um processo. Isso. Que está descrito. Exatamente. Como esse um processo não tem como você entregar presencialmente e entregar via delivery, não tem por que colocar os dois, né? Entendi. É porque geralmente o salão pode ser ali no shopping, mas geralmente é o que você falou, né? Lá no próprio vídeo tinha lugar para entregar para o entregador. Redundante, mas é. Bem, o que vocês acharam dessa prova do semestre passado? Deixa eu interromper e voltar para vocês. Achou fácil, difícil? Gente, ninguém me respondeu nada. O tempo está curto. Aí no chat botou enorme.
Vocês cronometraram para fazer a prova, ou tentaram fazer em um tempo cronometrado? Pensando aí, OSM, padronizações de processos? Eu fiz um simulado, professora, mas o tempo ficou apertado. Gastei viu? 8 horas, professora. Precisamos pensar um pouquinho nisso. 8 horas para fazer a prova? Quem falou 8 horas? Ivana gastou 8 horas para fazer a prova? Bem, vocês chegaram a ver o outro material que tem lá? Para ver se conseguiram fazer, tiveram dificuldade? A outra lista que já está lá? Deixa eu até compartilhar aqui com vocês. Dar um zoom também, peraí que eu compartilho. E vou botar também já a chamada aí. Deixa eu botar, peraí, rapidinho, uma coisa de cada vez. Como assim? Eu não entendi. Próxera começou a fazer às 18h30 e terminou às 19h50. De forma colaborativa, como assim, Ana? Chamada está aberta. Me explica isso aí. Com todo mundo junto, terminou nesse prazo. E se a gente estivesse fazendo sozinho... Não. E eu fiz de uma forma bem rápida mesmo, aqui conversando com vocês. Se eu tivesse feito, eu fazia mais rápido, sozinha. No papel, do que desenhando no computador. No papel é mais rápido. É uma coisa que vocês podem fazer também. Eu vou projetar aqui a última lista, só para vocês terem uma noção, e também estudá-la, tá bom? Diga, Rodrigo. Foi mal, professora. Eu vou ter que sair aqui. Tá bom. Deixa eu ver o que foi que eu botei. Tranquilo. Não, professora, foi massa. Tá. Lista. Aqui tem essa lista que eu coloquei para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. Tinha dado antes. Essa lista aqui, ela já detalha mais, né? Ela escreve passo a passo cada ala do que deve ser feito. Aqui, ele pede também a mesma pergunta, organograma, departamentalização. Essa foi a prova do semestre retrasado. Aqui, o que eu pedi para acrescentar foi um cronograma do supervisor de marketing, que está aqui no estudo de caso. Também pedi para fazer um fluxograma somente da atividade do supervisor. Aqui eu pedi o funcionograma e o QDT do supervisor e os 5 Ws e 2 Hs, né, desse supervisor de marketing. Então, tente fazer essa prova também. E aqui eu botei uma questão sobre MASP, sobre quais métodos são utilizados aqui para poder trabalhar o MASP. MASP nada mais é do que uma análise de questões empresariais que estão na empresa. Através do desenho aqui, você já pode ver, né, que ele trabalha aqui as questões dos objetivos e metas com o uso de gráfico, e todos os 4 aqui eles estão interrelacionados. Então, trabalha aqui a educação e o treinamento para poder executar através dos gráficos. Eles vão ter aí as diretrizes para poder mensurar da melhor forma possível as metas. Essas metas, elas devem ser observadas de forma constante através de métodos como o PDCA, que é Plan, Do, Control e Action. E ao fazer o PDCA, que inclusive dentro do próprio PDCA tem a questão de educação e treinamento, verifiquem lá, vai buscar essas questões de melhoria contínuas, seja através de gráficos, seja através de métodos, ou seja através de educação e treinamento. Isso é uma parte do MASP, mas você pode acrescentar com outras ferramentas, tipo Pareto, brainstorming, entre outras ferramentas que nós vimos aqui dentro da disciplina. Queria saber se vocês têm alguma pergunta. Essa prova ela já foi resolvida, está aqui embaixo, mas eu vou deixar o vídeo dessa prova também. Isso aqui é uma forma de resolver, isso aqui foi uma aluna que resolveu, e no vídeo que eu faço, eu resolvo de outra maneira. E aqui a resposta dela também, em relação ela botou aqui territorial, ao invés de geográfico, que eu boto o nome, que ela resolveu associando aqui ao cronograma,
Ela fez fluxograma e o QDT utilizando o funcionograma e o QDT. Lembrando que ela não fez aqui o funcionograma você tem que fazer dentro do retângulozinho bonitinho, ela só botou o conceito de funcionograma, e tem que fazer o QDT também, botando lá a carga horária e dando o somatório no final. Ok? Aqui ela botou de todos os cargos. CEO vai estar fora do quadradinho. E esses mesmos itens aqui, você acrescenta no QDT a carga horária. E aqui os 5Ws e 2Hs. Alguém tem alguma pergunta? Vou interromper aqui, só para... Porque alguém disse que gostaria de... Eu, professora. Diga. Na primeira questão que a colega faz o organograma. Sim. Nessa primeira aí. Essa parte da agência de marketing. Peraí, eu vou projetar de novo, porque eu acompanho com você, tá bom? Certo. Aqui ele diz o quê? Que o CEO é o principal executivo, aí tem 3 supervisores, né? O de marketing, o financeiro, o comercial e o administrativo. Os supervisores estão abaixo de CEO, todos. Entre o CEO e os supervisores existe o conselho departamental. Abaixo a agência de comunicação que realiza... Tá. Como foi que ela desenhou? A minha dúvida é a seguinte. A agência de marketing está vinculada à supervisão de marketing. Mas ela fala aí que é uma agência contratada, de acordo com a demanda. Aí não seria pontilhado, não? Sim, aqui é pontilhado. Concordo É plenamente. isso. É só isso mesmo. Que ele fala aqui, não é isso? Cadê? Isso. Na terceira, primeira, segunda, terceira. É contratada aí. conforme demanda. Se é contratada conforme demanda, ela é temporária. Então, é pontilhada. Concordo plenamente. Certo. Tranquilo, então. O que mais? Alguém tem alguma pergunta? Professora, diga. Naquela questão do 5W, 2Hs, do cozinheiro. Sim. Aquele número 28 está relacionado ao tempo médio? Está relacionado ao que exatamente? 28? Essa aqui do 5 não tem 28, isso. Não. Aqui? Sim, sim. Quanto custa? Aqui eu botei assim. A pessoa paga pelo prato R$20, mas a empresa, para elaborar o prato, só gasta 8. Entendi. Ah, sim, entendi. E em relação ao quanto seria o quê? A duração é quanto custa. Como vai ser feito? Vai utilizar para poder chegar o pedido aqui através de forma virtual, pode ser computador, tela da cozinha, celular do cozinheiro, que não é muito viável, né? É bom ter uma tela grande para ele poder ver os pedidos e aí ir executando. Entendi. Técnicas culinárias é porque é o domínio e a qualificação do cozinheiro, através da culinária dele. Ok. E em relação ao quando, ele seria o quê? Seria a duração do processo? Quando será feita? Pode ser um dia, pode ser a duração do processo, o período das 9, eu podia botar aqui das 9 às 9h15, daqui das 9h15 às 9h20. Entendi. E a proporção que a gente vai fazendo, a gente pode criar uma coluna aqui, que é a coluna de status, já que você perguntou, Francisco. Deixa eu ver aqui, inserir, coluna esquerda. Não. Inserir, coluna direita. Eu poderia botar aqui o status, né? Eu poderia colocar como status aqui, por exemplo, aqui já foi feito, aí eu dou OK, a fazer, entendeu? E a proporção que eu vou fazendo, eu já vou tirando o a fazer e dando OK. Entendeu, Francisco? Entendi. Como se fosse um Kanban, né? É um Kanban, um checklist, só que o Kanban ele teria que ter visualizações.
Botaria aqui uns post-its verde, vermelho, amarelo, entendeu? Entendi. Pode ser feito também esse status utilizando o Kanban. Ao invés de escrever e dar ok, a fazer, etc e tal. Concordo plenamente. Está aprendendo bastante, hein? A gente faz o que pode, né, professora? A gente faz o que pode. Está aprendendo bastante o SM. É isso, gente. Alguém tem alguma pergunta a mais a fazer? Olha, semana que vem eu vou abrir a sala. Diga, Ivana. O horário da prova, professora, será realmente vai deixar só 2 horas? Vou deixar 2 horas. Professora, tenha dó da gente, por favor. Eu tenho. Deixa eu ver aqui quanto tempo tá aqui. Deixa eu editar aqui configurações para poder ver. Nem eu e nem os meus colegas. Arredonda. Irá se importar se a senhora deixar, tipo, 5 horas, assim, tá ótimo. Não, que nada. De jeito nenhum. Professora. Olha só, a prova ela vai abrir às 18 horas e vai fechar às 22, certo? E aí você tem 2 horas para fazer a prova. 2 horas para poder fazer. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar 3 horas. Pronto. Mas, assim, eu vou estar na sala no horário da aula, normalmente, e você tem das 18 até as 22 para fazer. Beleza, certo. Eu já mudei até aqui. Deixa eu anotar aqui para 3 horas. E uma tentativa, viu? Quando vocês entrarem para fazer a prova, já antes de abrir a prova, já entrem com papel próximo de vocês e caneta, que vai ter um lugar lá para você tirar foto e colocar. E eu vou estar aqui na sala às 18 horas, esse mesmo horário da nossa aula, para que, caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês possam entrar na sala do Meet e conversar comigo. Tá certo? Vou ficar das 18 às 20. E aí não prejudica ninguém em relação ao trabalho, porque, querendo ou não, eu já tinha configurado a prova para fazer em 2 horas. Perguntas, galerinha? Deixa eu interromper aqui a nossa gravação. Todo mundo respondeu a chamada?